A Fórmula 1 arrancou na Austrália, seguiu para a China e antes do Japão é a altura de juntar de novo o Paddock Club. Bem-vindos! Hoje a paixão pela velocidade e pela Fórmula 1 junta três pessoas distintas de áreas da sociedade portuguesa. Aqui ao meu lado, António Machado, um apaixonado pelas corridas e também pela Ferrari. Nós já explicamos isto. Depois, André Rabané, marketeer, criativo. Mais do que equipas ou pilotos, o que tu queres, André, é que o Bartoleto seja campeão do mundo. Certeza. E depois, se calhar, João Pedro. O João penso que é melhor do que o outro nome. Mais conhecido como homem sensual e que é, acima de tudo, também um ferrarista, um apaixonado por esta modalidade. João, antes de mais, homem sensual porquê? Só surgiu mesmo. Só surgiu. Não há uma história nada interessante sobre isto. Está mesmo taca com as táticas da Ferrari. Não é assim tão interessante a perceber. Surgiu só uma vez e ficou. Pronto. Ficou. Foi só isso mesmo. António Carvalho, não António Machado. Estávamos a começar aqui o videocast e... Começaste por António Carvalho. Pois não é mau, não está mal. Não está errado. Não está totalmente 50 está errado. certo. Exatamente. André, Bartoleto. Bortoleto. Bortoleto. Nasci no Brasil, sou obrigado a torcer por ele. Não tem. Nós temos essa sorte. Não temos lá nenhum português, por isso podemos escolher o nosso. Exato. Você pode ser Sporting. Mas isso é interessante, né? Porque tive na Itália esse final de semana e aquilo lá é a loucura pela Ferrari. Já não interessa qual piloto que está lá, é Ferrari, Claro. Ferrari. Nós no primeiro episódio não tivemos ninguém da Ferrari. Hoje temos aqui dois, um Leclerc e um mais... Também Leclerc e agora Hamilton. Gosto do Hamilton e estou feliz que esteja lá. Vamos ver. Boa. André, mas estavas a dizer, em Itália há ali uma divisão, não é? De ideias, de paixão. Não, e foi o mais interessante disso esse final de semana, né? Tava numa viagem, tava todo mundo acompanhando nas apps e tudo, e eu perguntava, e aí? Vocês sempre foram contra o Hamilton, né? Porque a Ferrari sempre disputou contra o Hamilton, e agora ele veio, como é que é? A gente tá naquele mix feeling, né? Do jeito italiano falando, só que uma coisa interessante, eles ficaram felizes, mas eles não querem que o Hamilton ganhe para não passar o número de campeonatos do Schumacher. E na hora eu falei... É sempre difícil escolher, pois é. Um amigo meu daqui eu fui validar, o maior ferrarista aqui de Portugal, o Miguel Balicol, totalmente fanático. Eu falei, mas é isso mesmo? Ele falou, não pode passar o Schumacher, tem que ficar ali no 7, então vamos torcer pro Leclerc, mas é bom ter o Hamilton na Ferrari para trazer ali uma... Isso já nos levanta aqui uma questão que é sobre já este grande prémio, não é? Sobre quem é que é o piloto número 1, se há, se não há. Agora, como nasceu esta paixão, António? Pela Ferrari ou pela Fórmula 1? Pela Fórmula 1. Bem, pela Fórmula 1 desde miúdo que segui. Isso agora tornou-se sério, é? Finalmente. Nem estava a reconhecer. Eu falo muito a sério sobre automóveis, vinho, eu gosto muito. E mulheres já não, porque não, pronto, ninguém leva a sério, não há stress. Não, pai, sou com os carros desde pequenino. Pronto, o meu pai também gostava muito de Fórmula 1 e os carrinhos, e dava-nos carrinhos a mim e aos meus irmãos. Eu tinha o meu irmão mais velho que sempre apoiou o Prost, eu era Senna, portanto imaginam a loucura das corridas que era lá em casa. E fui seguindo sempre a Fórmula 1. Não era assim, vou-te dizer, eu não deixava de ir à praia para ir ver uma corrida. Eu olhava, via que o capacete amarelo estava à frente, pronto, então para mim estava bom. Agora não deixava de viver, não deixo de viver para seguir uma corrida de Fórmula 1. Já acordei muitas vezes às 4 da manhã, às 5 para ver os treinos, para ver as coisas, sim. Mas hoje em dia tenho 3 crianças, estou muito cansado. Mas pronto, daí é que veio a paixão pela Ferrari também, desde miúdo também. Portanto, juntando-se as duas, está aqui a equipa mais antiga da Fórmula 1. Vamos embora. Só. Aprendi uma coisa hoje. Se a Ferrari André, sai, Acaba a ser. Eu também não vejo, nada. Os dados todos da história da Ferrari. O Senna foi a tua ligação à Fórmula 1 inicial, ou não? Não. Não? Antes? Não. Foi mais interessante que isso. Minha avó e meu avô, eles... Desde que eu nasci, né? Meu pai nasceu do lado do autódromo de Interlagos. E a casa deles é uma rua do autódromo. Então, desde os meus 0 anos, todos os domingos, a gente ia para lá. Então, sempre tinha corrida, de várias corridas. E sempre, antigamente, meu pai falava nos cantinhos, vamos subir em cima dessa árvore para ver a corrida, porque ele nunca tinha o dinheiro para a gente assistir. Então, a gente sabia todos os lugares escondidos, casa de amigo, no prédio, no último andar que a gente conseguia ver a corrida. Então, desde os meus 0 anos, eu assistia no autódromo de Interlagos as corridas.
Fiquei lá 21 anos assistindo. Claro que o Senna acho que fez parte da vida de todos os brasileiros, mas passaram muitos brasileiros por lá também. Sim, É, sem dúvida. Já iremos mais à frente a ver que Não, memórias eu- é que tens, não é? Mas falar do Senna é um pouco... Todo mundo... Acho que não... Não, Coloca ele- no último podcast e no primeiro foi unanimamente considerado. Epa! Boa. Não, vieste equipado a rigor. Sim, sim. Cueca não, é? Para quem nos está para quem nos está a ouvir, acabaram de ser Não, mostradas não, meias com as cores da bandeiras do Brasil. Sim. Portanto, quem está a ouvir, vale a pena ver este momento. Não, mas o Senna a gente coloca em outro patamar. A gente nem coloca... Nem discute com... Nem ao com- pé do Piquet. Não, nem- nada, é nem. bem. O Emerson Fittipaldi teve ali uma importância antes Fittipaldi dele. foi Enorme, antes, enorme. não é? O É, primeiro foi antes. campeão do Sim, mundo sim, brasileiro. enorme. Antes dele foi importante, mas o Senna foi outro patamar. E o legal lá da nossa vida toda, morando em Interlagos, é que a casa da minha avó era considerada um dos principais estacionamentos. Quando era um sábado ou domingo, a gente abria a casa para o pessoal tudo estacionar lá dentro, porque lotava o bairro, tudo, é uma loucura. João, tu é uma paixão um pouco mais recente. A Até minha é porque muito mais recente. Então. Eu via também via com o meu pai, quando não vou dizer o outro canal, dava nos nossos 4 canais em direto. E eu lembro-me, até estávamos a falar isso no ainda és off, desse tempo, não és assim Vá tão lá, novo. grelha. Não é assim tão antigo. da grelha com os números Tô novo, amarelos, com a equipa azul, com o nome branco. Foi a partir daí. E depois, pronto, eu percebo o que ele estava a dizer do Senna, mas como estávamos a dizer em off, pá, eu coloco o Schumacher, porque foi aquele que eu vi mesmo correr. O Senna não vi. Pronto, foi aquele que eu vi correr, foi aquele que eu vi vencer na Ferrari, que é a minha paixão, a minha equipa. Pá, gosto de carros, só, pá, gosto de Ferrari, portanto, não foi muito nem pelo. É Ferrari, vai. Pá, e depois o Raikkonen também, que eu adorava a forma dele estar nos paddocks, É completamente. adoro aquilo. E fazem falta mais É Raikkonens. E foi, Quem foi é muito... que é a grande figura deste momento do paddock, a esse nível? O que você chama de figura? Tinhas o. neste momento. Tem esta capacidade de gerar paixão. É uma boa. Tens o Ricardo, É isso. Agora, que agora não- infelizmente, já não está. Não tá? depois que não está, mas agora hoje em dia acho que não tens assim um. Quem é que vocês claro. convidavam para um jantar do paddock? À palhaçada. Não Ui, sei, essa se aí, agora- essa foi. À palhaçada. À palhaçada. Antes de entrarmos nos Mas assuntos Eu sérios, acho que convidava o Hamilton para depois pedir uma camisola assinada para a minha mulher. Porque ela é fã e assim já tinha a prenda de Natal feita. Tratava, acho que fazia isso. Ah, Acho o que convidava Leclerc deve ser. Mas o deve ser Leclerc eu engraçado. gostava. Eu Sim, acho que era o Leclerc Leclerc. deve ser Teria de ser o Leclerc. Eu Tem acho que assim umas histórias giras. Ninguém leva o Norris, gosta de Não. festa. Lando Norris também. Ah. Pois é, assim. E Também. diz que o também. Verstappen no off também é uma boa Sim. pessoa para sair e para estar sempre. Ele costuma estar muito cá também. É possível. Mas leva Sim. o Tsunoda, né? Acho que ninguém levaria ele ia estar sozinho. É isso. O Tsunoda deve ter uma cena ali que... Paulo Lawson agora, coitado que foi. Está a ser Pois é. para tirar Não, os cartões todos de o acesso. Tsunoda deve Isto, o nosso alinhamento está todo trocado, mas é até porque Tsunoda e Lawson é um dos temas que nós Ah, temos. é? O grupo É, parou óbvio. tudo, porque tudo ali nós já falámos das perguntas ao contrário. Arranque na Austrália. O que é que vos diz aquele arranque caótico, chuva? Deu para ver alguma coisa para além das distâncias e de que é muito difícil ser rookie na Neste- Fórmula 1, não é? O que é que vos deu para perceber deste arranque na Austrália e da vitória do Lando Norris? Norris. Bem, assim, os arranques são sempre caóticos, não é? E à chuva. O arranque já e a se corrida sabe. toda, Sim, não é? bem, o Adjar é que teve um azar muito grande. Pelo nem a primeira volta fez e estourou logo o carro. Mas é assim, acontece. Nós, se calhar, se calhar Eu não, acho que nem arrancava. sequer Acho que ainda estava a sequer apontar os arrancava. pontos, qual é que era o botão E certo foi na volta da só para apresentação. Foi na volta da apresentação. Nem sequer foi competir. Mas isso é fácil a gente falar aqui quando aquilo é impossível. E eu não sei como é que alguém consegue ver alguma coisa com aquela Sim, aquela há nuvem imagens de água. de on-board. Imagens. Sim, é impossível. Nós às vezes Por a isso, chover aqui na segunda circular e há sim, acidentes, agora imagina assim atrás disto, a 200 à hora, esquece. É por isso. E mesmo assim agora é muito calmo. Eu lembro-me de uma parte de uma das primeiras referências que eu tenho, que ainda era miúda, que acho que foi 99, pá, acho que 98, 99 que foi em Spa, que havia aquele temporal que eles Sim, queriam adiar sim, a corrida, sim, que de sim. repente já não via metade dos carros. E quando caiu a parte da confusão, estavam rodas a voar rodas e haviam a tipo voar, 5 sim, carros sim, só à sim. volta do. Sim, isso foi Eu uma, não sei mesmo uma como é que largada eles- extraordinária. Era o que estavas a dizer, não sei mesmo como é que eles conseguem Sainz, tanto não é? a chover. Vemos Sainz, aqui sim. Sainz também. Prometeu muito. Já iremos até porque há aqui alguém que gosta bastante do Sainz, não é? Eu gosto bastante do Sainz, admito. Não, mas o bom da chuva é assim, né? Esse ano tô torcer para Sauber, né? Por causa do Bortoleto. Então a nossa única esperança de ficar no top 10 é um dia que chova. Então a chuva já era aquela coisa de bora lá,
quem é brasileiro treina muito na chuva, né? Interlagos sempre tem os dias mais caóticos com chuva, sol, tempestade. Já está no sangue mesmo. Bortoleta, a boa notícia é que terminou a corrida, não é? Não terminou. Ficou ali no finalzinho da chuva. Exatamente. Ele foi recuperar. Terminou, foi agora o Grande Prémio da China, que fez muito bem e depois conseguiu terminar na 14ª posição. Sim, não, isso aí tá ótimo, mas vamos fazer um pontinho. Até o fim do ano a gente vai conseguir uns pontos, mas na chuva era a esperança. Eu que ando de kart também, falo, mas na chuva todo mundo é igual, não vai fazer a diferença do carro. E é uma mensagem que então, o Senna e o que passava. É que se viu? Porque depois há aqui um momento da corrida em que deixa de chover, os McLaren, mas de forma natural, mostraram o seu potencial e de repente mal começa a chover. De novo, Max a aparecer. Sim. A experiência do Max. Eu não sei o que vocês falam com os amigos de vocês, mas a gente sempre coloca, eu e meus amigos colocam, Max, Hamilton e o Fernando Alonso são 3 pessoas que você não pode falar mal. São os 3 que já provaram tudo, já fizeram um monte de coisa, então dá pra bater um no outro, mas os 3 são fora de série. Até, né, eu trabalho junto com a Aston Martin e com a Oakley, e falando com o Drogovic, com as pessoas, eles falam, não, esses 3... Você não pode falar mal. Estão noutra liga também. Estão outra liga. Aí depois tem, bora lá, quem ainda tá querendo crescer para um lado, para o outro. Mas o Max Verstappen na chuva é surreal. É surreal. Esta vitória do Lando marcou o final de mais de 1000 dias de Max Verstappen como líder do campeonato de pilotos. É o fim de uma era ou um interregno? O que é que vos parece? Eu acho que este ano é finalmente o fim da era do Verstappen. Achas? Acho que sim. Eu e mesmo não sei ano se ele estará passado desmotivado. Não sei se estará E a própria desmotivado. equipa também preparou-se muito mal para apoiá-lo. Fecho. Eu acho que vai ser muito difícil para o Max aguentar a época toda, a fazer o trabalho de 2 carros. Tem que atacar, tem que defender, tem que estar ano bem passado atrás. já não correu bem, não é? Sim, e o ano passado já não correu bem. Pois. Para a McLaren. E acho que este ano o Norris Quase não que esteve tem... a cair para a Ferrari o ano passado. Sim, dos construtores. Sim. Eu até acho que tinha falado contigo. Acho que em termos de construtores, acho que não há grande história este ano. Acho que a McLaren tem mesmo o carro, a vantagem do carro da McLaren é uma cena surreal. E dois pilotos muito fortes. Sim. Que até no primeiro episódio, eu julgo que era o Pedro estava a dizer, é muito mais fácil ganhar quando se tem 2 carros no topo, dá para gerir e atrasar. Tanto que o primeiro título, Verstappen, o Pérez faz se calhar a melhor corrida da história dele. Da carreira dele, consegue aguentar o Hamilton. Não sei como é que ele consegue todas isso. as formas e feitios. E permite que o Hamilton, que o Verstappen continue. Mas acho que este ano, e o Norris este ano já não tem aquela desculpa da pressão de estar a lutar pelo título e não estar, começou logo a ganhar, portanto acho que este ano é o fim de uma era. E é o fim, já se diz muito. Eu não acho que é o fim de uma era, mas... não, o Verstappen não, ainda tem uma palavra a dizer, não. Aquele na sombra... Eu acho que é um fim de uma era ele na Red Bull, mas eu acho que ele pode trocar e ser campeão. Acreditam que o título está entregue já? Não. Entregue mas eu só estou a falar que para ele continuar, acho que ele tem que ir para outra... O Max não tem uma palavra a dizer Nesta época. Pelo que se viu... Nesta época? Sim. Acho que ainda tem. Sim, a verdade é que o Max é o melhor piloto Ferrari, da grelha. com as estratégias portanto... que vocês dois já referiram aí... Sim, a Ferrari, acho que infelizmente para nós os dois... Pois a estratégia Fica à esperança. Eles tentam, agora já temos dois pilotos, falta-nos uma estratégia. Vamos tentar, seja o que Deus quiser. É uma pena. Tem sempre o que eu quero e o que eu acho que vai acontecer. Mas é ou um dos dois da McLaren, eu não estou tão convicto que é o Norris, porque o Piastri é danado. E corre sem a pressão ou o do Norris Verstappen. Está entre os 3 para ser campeão como piloto, na minha opinião, assistindo essas 2 primeiras. Né? E acho que o Russell ainda pode assustar-los um bocadinho. Não acredito que ganhe, mas acho que ele está a lidar muito bem com a pressão do... Na China vemos de novo o domínio da McLaren na corrida. Já iremos até, porque devem ter festejado e muito, acredito, a vitória na sprint. Na sprint, claro. É um momento portanto, também, único, mas fizeram história na corrida também, foram os dois desclassificados. Portanto, há sempre algum motivo para festejar, nem que não seja muito. Eu nunca vi ninguém que apoie algo e que destrua tanta equipa como tu estás a fazer, João Pedro. Os teus vídeos nas redes sociais são um bocadinho mais. Sim, é um bocadinho mais. Não, mas eu acho que. Eu tenho pena porque. Para quando o conteúdo do homem sensual da Fórmula 1, fico curioso. Mas não posso gozar com a Ferrari. Depois, a Ferrari não. Depois eles ficam chateados, depois nunca mais pode ser um. Exato. Mas acho que é muito por aí, acho que é o que nós estamos a dizer. Tem 2 pilotos, não estou a dizer, mas depois não tem a tática. Como sempre. Não tem tática. Na segunda corrida, na China, vemos o domínio do Piastri,
toda a linha, quando é com pontos a valer. E há aqui um bocadinho para aquilo que estás a dizer, não estás tão certo que isto seja Norris, não é? Não, e nem na primeira corrida era Norris, né? O Piastri depois Estava deu mais uma... rápido quando sai deu ali. uma escapadinha ali. Mas o marketing todo tá para cima do Norris. Mas Isso é a tua área, Martin, não é? Achas que há mais boa imprensa? muito Claro, mais. então, isso Tá ajudou tudo voltado pro Tem a Norris. Inglaterra toda em cima. Isso ajudou o Piastri, que Piastri fica o é Norris com a estranho, pressão. num país lá no cantinho lá Claro. também, né? Mas o Piastri, eu não gosto dele pessoalmente, eu já conheci o pessoalmente, mas como piloto é absurdo. Não tem aquela mentalidade que é necessária para ser campeão do mundo? Tem, Piastri, não tem tudo. E o Norris Ganhou não é demasiado F3, bonzinho? ganhou F2, você pergunta para qualquer piloto, fala, e o Piastri? Fala, eu sou amigo do Drogovic. Você vai perguntando para ele, olha, quem é bom piloto, quem não é, quem é... Daí ele fala, o Piastri é uma coisa ali fora do normal também. Piastri, Leclerc, Albon, tem ali um rasguinho extra que os outros não têm e o Piastri vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu não queria. Ainda mas- diziam vocês que não eram especialistas. Não, é opinião. acrescentar. É opinião. Não, só. nós estamos a falar com confiança, é só É. isso. Não, mas... Vai andar muito, se calhar, Piastri e Lando Norris este ano. Ah, não, isso é certeza. McLaren vai... Isso para mim é certeza. Agora Construtores é certeza. qual deles pois, depois também depende da mentalidade dos dois. Não sei qual deles estará melhor. Eu acho que às vezes quem rápido. pode ganhar com isso acaba por ser o Verstappen, porque eles como não conseguem decidir que ele é o piloto número 1, o Pois. Verstappen vai ficando ali terceiro, segundo, primeiro, e continua ali. isso. Tanto que ele o ano passado começa muito bem e o Verstappen depois no fim não ganha mais nenhuma corrida. Mas o Norris era preciso fazer milagres para conseguir aproximar-se e ultrapassar, porque um fazia os pontos, depois era o outro, depois andava, não conseguiam decidir. Mas é isso, acho que o Piastri é muito bom, mas pronto, que o Martin está tudo para o Norris. O Norris, O que sim. pode ser muito bom para o Piastri. António Joga sem João, pressão. o que é que se pode esperar da Ferrari? Não é? Porque McLaren já se percebeu. É, McLaren. A Red Bull, naquilo que ao Max diz respeito, já se sabe que vai estar lá a discutir, pelo menos, o Mundial de Pilotos dentro daquilo que é possível fazer. Só pilotos. Sim, Sim. por enquanto tiverem esta equipa que tem. Também já se fala, querem podem trocar, não é? Mas o que é que se pode esperar da Ferrari? Com o Mercedes também a surpreender. É assim, o Eu acho que o carro é Mercedes é o bom. que vai dar mais trabalho à carro é McLaren. bom. Não é? Agora, acho que vai depender muito, lá está, é a estratégia. A estratégia, já lá vê como é que eu vou lixar a corrida aos meus dois pilotos. Basta ver quando a ultrapassagem quando eles estão os dois juntos, que ele parte a asa contra o Hamilton. sim. Uma equipa como a Ferrari não pode ter uma estratégia destas, não pode deixar os pilotos andarem a fazer isto. Mas está no começo ainda, não dá para isso, saber isso. quem é. O, Eles Norris, estão ali. o mesmo- Leclerc no final diz: eu ia por dentro, E o ele Hamilton mudou. ia por fora, São mudou. acidentes de Não, corrida, não são acidentes de parece-me corrida. um incidente de São acidentes corrida. de Não corrida. sei se aquilo que o Leclerc diz realmente- não tem ali algo por Sim, trás. acho. Mas depois há até uma situação que tem andado a correr nas redes O sociais. carro estava mais rápido quase a partida. Quase a partida do que. Exatamente. E o próprio Vassar, quando há uma altura em que se houve um pedido para deixar o Leclerc passar, quando vem agora o time principal dizer não, era aí, foi o próprio Hamilton que disse eu estou mais lento, ele que passe. Portanto, hoje já vêm estes Eles dados. contradizem-se Sim, muito. sim, E mesmo o time rádio quando ele diz que tem um furo no carro que tinha aquilo alagado, ele dizia: epá, tenho isto alagado, não sei o que é. Não sei o que é que é. Então, Se calhar é da água. Deve ser água. Ele, então deve ser água. Ele, então está bem, pronto. Obrigado, desligou o rádio e continuou a corrida. Exato. Quando a Ferrari tem comunicações destas, Pois, epá, deve ser da água. Mas o que é que vos Deve ser da água, então é água. Esta questão de deixa passar, o Leclerc passa ao Hamilton, o Hamilton teve ali uma ou duas voltas para o deixar passar Sim, sim. e depois deixou e o Leclerc foi. Há ali um número 1, há ali Eu acho que na Ferrari, preferido. eu acho que eles têm, neste momento, pelo que pagaram, têm Tem de que ser investir o- muito no Hamilton, não é? Agora, o Leclerc já lá estava e já É isso. provou. Consegue lutar pelo menos, ou Claro. dar luta. Pode É não isso, ser mas tão, ainda está tão muito no início. mentalmente mais forte do que o Hamilton. Mas a minha pergunta a vocês que são da Ferrari, para quem que vocês preferem, o Leclerc ou o Hamilton? É isso que eu quero saber. Quem é da Eu sou Isto tens tempo. Leclerc. Você Está como na apresentação, Leclerc. Nada contra o Hamilton. Eu mas Leclerc. gosto muito do Hamilton, quero vê-lo a ganhar na Ferrari, mas sim, eu também gosto muito, sempre gostei Já mais viste, do, não é? Este do fim de Leclerc. semana. Sim. Sim. Mas e bem. E fiquei muito contente. Agora eu gostava de ver o Leclerc campeão Sim. pela Ferrari. Sim, Gostava sim. muito. Mas acreditam Porque que o o Hamilton já foi Hamilton, campeão. acreditam que o Hamilton nestes 2 anos de contrato, que é o que tem, não é? Vai ser campeão, vai dar o tal oitavo
Eu acho que este ano pelo menos ainda não. Depois este ano, se calhar não. Acho que, Este ano não. eu acho que ele ainda nem À percebeu. segunda corrida já estão a descartar. Não. Ele ainda está, ele próprio diz, ainda está a habituar ao É carro. ou- Ele até disse aquela questão dos. Epá, eu Dos não sei muito botões. bem Eu não sei na parte da eu não sei qual é, ainda não quem é que- conheço isto, não sei qual é que é o botão. António, mas este Oh, capacete, se o Hamilton não sabe este este capacete é amarelo... loucura. É, capacete amarelo. Ele é na em- frente. E ele também era fã, era e é fã do Senna, portanto isso é Tem uma loucura. nacionalidade brasileira. Tem. Recebeu E lá. mesmo assim E dá- preferes o Bortoleto. Não, não prefere. Pra quem você tá a torcer agora? Tô a torcer pro Bortoleto. Se tivesse o Drogovic, tava a torcer pro Drogovic, que é o que eu prefiro. Mas dentro da Ferrari, eu acho que ele é fora do normal, mas pra mim existe uma questão de peso. Quando você pensa Ferrari, você vê o Leclerc lá dentro, nasceu na Ferrari, ficou tudo lá, você vê, combina. O Hamilton, pra mim, tem o peso numa Ferrari. É uma entidade. É lá. Opa, já tirou a do não, Senna. Tirou a do Senna, agora já é já Ferrari. já mudámos. Já mudámos coração, de sim, cena já para mudámos. Ferrari. Cena Foi um para momento Ferrari, que o sempre António A seguir mantemos a t-shirt outra vez. Ferrari. Eu acho... Só para não dizer isso, mais uma troca vez, títulos. para quem nos estiver a ouvir, há pouco foram as meias do Senna, agora acabou de tirar uma t-shirt do Senna. Agora vai o parece- fio dental da Ferrari. Era o sonho. Ah, e dá mais uma camisola por baixo. Não, Vamos essa ver, já até não o- tem, a Mercedes aqui, não, o não, Chance não tem nada, Russell. já não tem nada. O sonho do Senna era terminar na Ferrari. Exatamente. Era experimento. Mas eu acho que o Hamilton é muito grande para estar na Ferrari. Achas? Eu acho que... Sim, esta ele, Ferrari- se não esta tiver, Ferrari- ele se não tiver resultados, ele não vai ficar lá muito tempo. Eles contrataram até a própria experiência dele, mas eu acho que ele já percebeu que vai ter que fazer muito mais do que aquilo que estava à espera para conseguir controlar aquilo que se passa nas boxes, porque eles são há ali qualquer coisa. Mas E ele é isso, o número 1 também ajuda muito a perceber logo o que é o número 1 e eles. Como é que se vai descartar o Bortoleto. Leclerc? Bortoleto, bora lá. Vamos a isso. Dele eu sei tudo. Fittipaldi, Piquet... Não, Fittipaldi gostava, Piquet não, daí foi Rubinho, Senna, Rubinho Massa. muito, Massa eu não segui muito, Massa, eu não ia muito com a dele, mas Senna, Rubinho muito. Senna. Mas há 15 anos que não se ouve o hino brasileiro. Ah, por isso que a gente assiste a Fórmula 2, né? Pra dar... No ano passado eu ia lá, acompanhava lá. Né? Eu à espera, e vocês Não, tá portugueses, feio. quantas vezes ouviram o hino Exato. português? Não, nunca, porque pra mim eu tô 21 anos Brasil, 21 anos Portugal. E se tivesse um português eu ia torcer do mesmo jeito pro Temos o Ivan pro Domingos na português. Fórmula 3. Tá, E, agora, e teve o Lamy foi que ano? Não foi ele? Teve na Lamy Fórmula 1 na também. Fórmula Então, mas quanto nunca- que ano tiveste que o Tiago Só- Monteiro, o só- Tiago só- Monteiro Tiago ouvi. Monteiro Monteiro, também, tá bom. O Tiago pódio. Monteiro tivemos um faz aquele terceiro pódio, lugar. É, faz um aquele pódio pódio. incrível É. que os problemas de pneus só correram 6 carros. Exato. E o da Costa Mas olha, não foi estava bem. lá. Terminou? Não é? Mas Ah, não estou Estava desvalorizado, lá. não estou desvalorizado do Sim, Tiago sim, Monteiro. sim. A Chip foi, pronto, uma corrida para a história. Ele entra Sim, na sim. história também numa corrida que fica para a história. Que é a Mas questão teve da- um vazio muito grande aí. O Felipe Massa ficou em segundo, que era pra ter ficado em primeiro, deu aquela confusão. O Rubinho também teve o Schumacher do lado. Sim, sim. Podia ter pego várias pessoas, pegou bem o Schumacher do lado, então também terminou em segundo. E daí o brasileiro estava sedento por novos pilotos. Apareceram alguns, é que ninguém lembra deles. O Bruno Senna foi lá, Sim, o Bruno teve um Senna. dos Fittipaldi que também foi lá, teve o Christian, teve um monte que tentou, mas não aguentaram. E agora o Bortoleto, o Drogovic tinha muita força, ganhou a Fórmula 2, só que virou piloto de teste da Aston Martin. E agora, a esperança é que ele entre na Cadillac em 2026. É a nossa última esperança para o Drogovic entrar. E o Bortoleto entrando, que tá a nação inteira em cima dele. Claro. Estreante ganhou Fórmula 3, estreante ganhou Fórmula 2, entrou direto na Fórmula 1. Mas estreante aqui vai ser difícil, não é? Não, E o carro também com não, certeza, o carro não, não, com para certeza já. não vai ganhar, mas ano que vem muda, né? Vai para Audi, vamos ver se aquilo muda alguma coisa e se ele Mas for acreditas bom, que tem capacidade e qualidade para lutar por um título mundial? tem, certeza. Já tem o passado das Já fórmulas tem, inferiores, não é? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, gente. Não vai desistir nunca. Quando eu assisti, eu tava em Monza, que foi quando ele foi contratado. Tava em Monza, que eu tava junto com o Drogovic, é muito amigo dele, daí a gente foi lá. E até a história desse boné aí, que é Pois engraçado. tens ali um boné azul. Ah, é, não, Como é que é esse- essa história? Essa história é a mais surreal. Todo mundo conhece esse boné por causa que é o chapéu da Nacional, que era o que o Senna Exatamente. usava. Exatamente. Só que daí, teve um pessoal que fez Osasco é da onde eu nasci, e o Bortoleto também é de Osasco, a gente é da mesma cidade que é do lado de São Paulo. E eu fui com esse boné pra corrida, que eu ia acompanhá-lo, e ele foi super bem no primeiro treino, daí depois no segundo ele rodou, e estavam competindo com o Hadjar para ser campeão do mundo, e ele largou em 22º. Fui falar com ele não quis falar com ninguém, nem com a família, com nada no dia, ele tava todo, não posso falar o palavrão, tava todo lixado da cabeça.
O António tem preparado Posso dizer pi. Posso dizer pi. Vai lá já os pis. E todo mundo não acredita a corrida que ele podia ser campeão, largou em 22º e chegou em primeiro na outra. Foi uma cena mais inacreditável do que tudo. Ele virou o centro das atenções, todo mundo na Fórmula 1 só falava dele e depois fechou. Ali mesmo ele já saiu o auge, foi o que o Drogovic precisava. O Drogovic não teve esse pico de marketing, ninguém viu ele no momento certo, ele perdeu o time. Mas agora, de novo, a Cadillac pode buscar. Mas o Bortoleto, daí eu fui lá cumprimentar ele com esse boné, ele falou... E o Drogovic chama ele de Osasco, né? Ô, Osasco! Daí ele viu assim, o Osasco, boné do Senna. Tudo. E a gente criou aí uma relação e eles são impecáveis. E depois que você conhece, porque eu vou muito... eu já falei, eu trabalho com a Aston Martin... Você conhece o piloto de um outro jeito, você começa a torcer para alguns que você gosta mais, que você tem mais empatia, que tem menos. Eu era fã número 1 do Hülkenberg. Porque quando eu fui na Aston Martin, vê lá, tava o Vettel e o Stroll, ele era o piloto reserva. E não sei por que ele quis almoçar comigo, fez tudo, me deu atenção. E eu falei, porra, Hülkenberg. Eu falei, eu vou torcer sempre pra Este é o ele. melhor piloto da grelha. Isto é o melhor. Daí na Haas, eu só torcia pra ele. E ele foi cair bem com o Bortoleto. Agora eu não posso torcer tanto pra ele. Eu torço pra ele, mas pra ficar ali em segundo. E se tivesse escolher um para almoçar agora? Se ele confessa, ias com o Luca ou ias com o Bortoleto? Bortoleto, não tem Ei, hipótese nenhuma. coitado. Ei, não tem que gastar meu cérebro falando Olha, inglês. marca aí que eu também quero ir. Marca o que eu quero ir. Bora. Olha, Mercedes. Ninguém dava nada, mas devagarinho, nestas duas primeiras Exatamente. corridas, o Incrível. Russell tem estofo para ser campeão do mundo? Eu acho que Não. tem. Eu acho que ele tem. está a lidar muito bem com o facto de ser o número 1 agora. Sim, sim. E conta com um Gosto colega muito de do equipa George incrível. Russell. Gosto muito do George Russell também. Gosto muito dele. É que eu não gosto dele pessoalmente. Eu não tenho paixão sim, eu por ele. pessoalmente não o conheço. Sei lá, a tenho- opinião sobre ele pessoalmente também não é do tenho, excelente. conheço. Mas já te cruzaste com ele no paddock? Já. A gente já jantou com um grupo, todo, não consigo. Não dá. Então, Daí o Antonelli entrou pra mim. Então, "Ah, boa, então estás do Antonelli." lado do O Max. Antonelli deve ser Então é fixe. isso, tu estás do lado do Estás Max. do lado do Max. Não, é? Porque Não, o Max, ele é... Max e George Russell, aquilo... Aquilo não dá. Mas o Russell Russell é não tem dá. mania que Pode vir a ser uma grande rivalidade na Tem a na mania pista, que é o se- melhor do mundo e... Pois isso não há paciência. E os outros são melhor que ele, e mesmo assim ele acha que é uma... Mas ele está a surpreender muito. Já muita gente Sim. estava a Mercedes como morta, o Hamilton saiu, agora o Russell o número 1 não vai aguentar a pressão e de repente a brincar a Mercedes. É que o 2 da Mercedes, o Antonelli, vai dar trabalho também. Esse sim. É um- Esse eu é estou a outro que vai apostar. dar trabalho. Era outra das E entrou questões muito que eu bem no Estou a trazia. apostar muito no caminhão. No O Antonelli aparece, não é? Vem substituir Lewis Hamilton e as indicações que tem dado é que não é um rookie como os outros. Pois. Já parece um piloto Ou mesmo também tem um da- carro melhor. Parece que sim, também tem. Mas parece que já lá anda há uns 4 ou 5 Os próprios anos. rookies até fizeram uma brincadeira, um podcast entre eles da Fórmula 1. Eles disseram logo quem é que tem o melhor carro, quem é que tem mais pressão e não sei o que. Eles olharam todos para ele, então, ele tem o melhor carro, mas é aquilo, não é? Não basta só ter o melhor carro. Sim, não basta. Sim. Pá, Ele como rookie, provou na entrou- chuva que Sim, ele sim, anda sim, melhor mas que o- todos. Na chuva ele brincou. E pode ser um grande apoio para o Russell. Mas este Russell pode, de facto, intrometer-se naquela luta que nós já definimos como Norris, como Piastri, acho que- Max a morder lá os calcanhares e pode aparecer este Russell? Eu já não sei se tu pode não, aparecer é o Antonelli. Epá, eu por acaso se tivesse que Ainda apostar, não. acho que o Russell pode dar muita luta lá no topo, mas ganhar não. Mas pode ajudar muito é a Mercedes. Se a Isso. McLaren não... Se a McLaren falha ali alguma parte da época, a Mercedes com o Antonelli também lá em cima. O pode dar discurso muita do luta. Russell agora é ficar em pódio em terceiro, é como se fosse primeiro. E porque eles Sim, devem sim, estar sim. com uma estratégia. Se temos 2 bons, eles vão ficar entre os 3. Que antes, quando começou, tava todo mundo falando, vai ficar em quarto ou quinto dos construtores. Agora, entre os 3 já tá a aparecer, porque os 2 vão ser constantes. É o último ano de Max Verstappen na Red Bull. Espera aí, deixa-me só ligar-lhe. Ver se eu- Eu gostaria que fosse. o André que Não, fica não, com o eles Ver- todos, não é? Não, o Verstappen eu não tenho. Mas a gente pode perguntar, mas. Eu espero que sim. Eu adoro quando dá troca e confunde tudo. E a malta fica. Adoro quando teve essa mistura. Adorei o Hamilton ir pra Ferrari Sim, causar sim, essa sim, confusão. sim, sim. Adoro isso. Sim, é bom. É o bom. mais legal pra mim que torço pra Mas agora pilotos. pergunto-vos não- eu, vocês devem andar tanto nas redes sociais e nos sites como eu, não é? Para onde vai Max Verstappen? Pá, ele ou sai da Fórmula 1 ou então vai para a Ferrari. Eu sempre achei por acaso que ele seria para a Mercedes. Mas agora com o Antonelli e com o Russell neste Pois, já vai estado, ser acho que difícil. já é difícil Para a tirar. Aston Martin. A Aston Martin Estás a tem vê-lo no a Aston Aston Martin Martin com a contratação que fez para E montar quem o sai? carro. É assim. E Ele quem não, tem sabe? nada, ele não tem nada a provar.
Tem nada. Então, mas porque você entende um jogador de futebol indo para a Arábia Saudita? Pois, sim, Então, sim, é sim. meio o mesmo pensamento. Você quer ganhar 1 bilhão? E se Pois, calhar também, exatamente. se calhar- milhões. se Vai calhar pelo o dinheiro, Alonso- vai pelo dinheiro. Olha, o Schumacher também foi. Foi curtir. E o Schumacher chegou, depois até se chegou a Sim, retirar sim, e depois sim. voltou só para Voltou depois, outra vez só para curtir. Quando Só voltou, para foi, curtir. vamos lá conduzir um bocadinho, vamos a isso. Está Exatamente. perfeito. Mercedes, Ferrari. E mesmo assim, acho que a Aston Talvez a Martin não é Mercedes uma e má a Aston aposta. Martin. Este ano? Eu sei que ele Não, não vai não. passar, Albert, isso eu sei. Mas a Aston Martin está a dar tudo para construir um mega carro. Mas é- Para a próxima época já ter. E a próxima começaram época, muito mal este ano. Tudo isto vai mudar, não é? Sim, e vão mudar muito. Portanto, E não foi já da Red Bull famoso lá, eu esqueci o nome dele, foi para Aston Martin. o Adrian Newey, O New o projetista, o engenheiro, considerado. Foi eu que construí o carro. desenha do- carros campeões, não é? Pá, um Verstappen que ainda por cima conhece. Foi Mas ele não que iria fez o para carro. Ferrari, assim, eu não Um- vejo. Mas por acaso, Ou é acho que Mercedes ou é Aston Martin. Sim. E teríamos uma equipa verde a ganhar. Ora bem. continuando na Red Bull, acreditam que o Lawson faz mais grandes prémios neste carro? Pá, Eu não acho- sei, eu eu acho acho que que se não. calhar o Japão já, ou não chega já ao Japão. Eu acho que ele já nem. É aquilo que tinha falado, eu acho que ele já nem chega lá. Se calhar já nem E chega com, ao so- e Japão. com sorte nem sequer vai correr lá, porque eles dizem que supostamente queriam pôr o Tsunoda no lugar, mas que iam buscar o Cola Pinto para o lugar do Pois. Tsunoda na Red Bull. Epá, eu acho que. Tsunoda tem andado bem em qualificação. E o Lawson falou, não sei se foi agora ou se foi que ele disse isso, vocês estão sempre a falar de Tsunoda, mas eu ganho-lhe sempre. Pois foi. Sempre que um contra o outro, estava Falou no passado, que sempre ganhou dele. Eu acho que o Lawson tem muito boa conta e acho que isso é que não o ajuda, principalmente no carro onde está e na Eu- equipa onde está, porque tem literalmente o melhor da grelha tipo, na equipa dele. Eu Não parece. queria entender o que aconteceu com o carro, o segundo carro da Red Bull desde o... Mesmo o ano passado. Desde Não o dá Pérez. pra ficar matando Desde- o Pérez. desde o É ano- fácil bater no Pérez Desde hoje, que mas... o Pérez defendeu é. o título mundial, ajudou o Max no E foi primeiro muito título útil, e mundial. muito Mas é útil em muito muitas- estranho um Lawson ficar em último, é muito estranho. Não é possível ser carro mal estava muito dele. lento, o carro estava muito lento. deve ter alguma coisa ali, não dá pra entender. O Po- Lawson po- não é devagar. E não poderá estar entre o assento e o volante? Também pode acontecer. Pode ser a peça que está atrás do A volante. peça que está atrás do volante e Pode em ser. cima do assento. assento. Eu acho que não. Com um capacete. Pá, não é pois a esse possível. nível, se calhar não. Por isso que eu queria que o Tsunoda fosse agora, Que era ainda para mais no perceber Japão. se- Põe a pressão, ainda mais Japão, Tsunoda, Red Bull, Exato. boom. O Martin está lá todo, portanto. Eu queria ver outro, só para ver o que sai ali do carro. O Pérez, vamos lá ver. O Pérez o ano passado é que foi muito mau. Não, então, o que eu falei, desde o Sim, ano passado, o acho que que ele- aconteceu com esse segundo Sim, com o carro? segundo carro. O que não dá para entender? O Pérez não era assim tão mau como se Nenhum de pintava. vocês é piloto, mas nas vossas áreas, quando uma coisa corre mal, bem, tu no teu caso, no teatro, aquilo quando corre mal é Se calhar as seguir pessoas em pensam, frente. Agora, Já fiz algumas corridas, mas de Fórmula nunca. Ah, de kart. Mas Vamos quando falar de há- Já kart. fiz de carros também. Ah, já, boa. boa. quando algo corre mal, é difícil, se corre uma vez, corre duas, corre três, mentalmente isso começas a colocar se calhar uma série de coisas em causa ou não? E ainda por cima há pilotos de substituição, Sim. portanto ainda ficam com mais pressão. É esse E nível, isso, é esse o Pérez, nível, o ano passado, parecia. Sim, Toda a gente sabe o valor do Pérez. Claro. sim, sim. E portanto foi uma época que não Desaprendeu? se explica, não é? Desaprendeu? Não pode. Não sei, Eu acho, que era o que, desistiu. eu acho que era o que o André estava a dizer. O carro tipo, desaprendeu de andar e o Pérez, foi muito fácil matar o Pérez, que acho que foi muito injusto para aquilo que deu à Red Bull. E acho que ele acaba por ficar muito desmotivado, tanto que ele sai e não se fala muito mais nisso, ele também não fala muito. Está na vida dele, está tranquilo. Pronto. É que uma coisa é você andar mais devagar, outra coisa é você bater em todas as corridas. Daí tá com Sim, um problema sim, na cabeça. Outra coisa é, não, ele perde sempre 3 décimos. É. Mano, não é porque ele tá com a cabeça ruim que ele vai. Tem algo aí. Não tá entregado. Se ele rodasse pega o Latifi, Sim, pega sim, lá a sim. malta que passou pela Williams, isso aí fala, não dá. O Sim, Sargent, sim, sim. Latifi, essa malta Sim, toda, sim. esquece. Mas ali o Lawson fez os testes, chegou rápido. Eu não gosto dele também, mas. Tem algo estranho. Eu queria pôr outro, que o meu sonho era trocar logo. Se calhar ficar no próximo Tsunoda, Paddock Club já conseguiremos sabe. É falar isso. alguma coisa. O próximo será algures a seguir aos 3 próximos grandes prémios, ali a meio de abril, do próximo mês. Vamos ter agora uma sessão, eu vou aqui à cábula. Não é? Chama um No mecânico Japão, no próximo é para isso. falar. Pro mecânico. Agora- explicar Chama o que pessoas engenheiro. que percebem Só a de carro. seguir a Arábia Chama alguém que Saudita. percebe. A seguir a Arábia Saudita é que nós nos Ok. devemos juntar a seguir a 20 de abril. E, está, e aí, já com 5 grandes prémios, já. Aí Será já que isto vamos já ver. mudou alguma coisa? Será que a Ferrari conseguiu finalmente Yes. ganhar os Essa é uma questão. pontinhos? Queria, olhando agora para aquilo que é o espetáculo, que é olharmos para 3, e aqui os nossos ouvintes
vão ter que puxar pela memória visual, mas 3 grandes ultrapassagens que este primeiro, estes 2 primeiros grandes prémios já nos deram. Não sei se nós conseguimos ver aqui as ultrapassagens. O Antonelli na Austrália é de facto, quando nós olhamos para aquelas imagens, quem conduz à chuva, como vocês já falaram, ver uma ultrapassagem deste género neste sítio. Sim. E aqui é que se prova que ele está mesmo com confiança a conduzir também o carro, que ajuda muito. É um rookie. Sim. Sim, que não parece nada um rookie a conduzir. Então, esse negócio de rookie... É isso. Como pegar o gajo andar de kart desde os 5 anos. Não tem Hulk aqui, né? Ele é um Hulk nesse carro. Mas ultrapassar naquela zona, pista molhada, não é? Eu acho isso fenomenal. Mas não, é que o pessoal chama os Hulks. Eles andam, a vida deles é andar de kart o tempo todo. Depois foi Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Sim, Eduardo, temos também a do Piastri. No mesmo sítio, na mesma corrida, o Piastri faz ultrapassagem nada mais, nada menos aquela do Lewis Hamilton. Esta vais lembrar aquela depois que o Alonso falou do Schumacher. Ele disse, ele tem família em casa, eu vou acelerar. Ele trava de certeza. Bora, isto é fechar os olhos e meter lá o carro. Eu pelo menos era assim. Não, essa E é rezar que as rodas não se toquem. Se as rodas se tocarem, acabou-se. E depois, neste grande prémio recente, tivemos aqui uma super ultrapassagem. Onde se aproveita a mudança de trajetória dele é incrível. A pista toda, não é? Quando ele faz isto, muito tchau, grande. tesoura, tchau. Eu confesso que o que ele diz Tchau. E a Haas subiu. Eu adoro os azarões indo bem. Mesmo a do Verstappen, quando a McLaren quase que destrói o primeiro grande prémio, saem os dois na mesma curva, ele desvia-se de uma forma incrível também do próprio Piastri. O carro dele passa, Piastri passa ali à frente. E o Verstappen quase nem perde velocidade. Ele dá a curva e acelera logo para tentar apanhar o Norris. Isto de facto, falar assim em rádio, não é? Parece que é fácil. Só olhar para as imagens, para aquilo que foi. Agora tinha aqui um desafio para vocês. Agora é a parte da mais. Não tem nada. Não. Esta é fácil, que é para vocês, quem é que vai ganhar o Mundial de Construtores? António. Construtores, eu gostava muito que fosse a Ferrari, mas acredito que seja a McLaren. McLaren. É a mesma resposta, não está? É a Sauber, vamos acreditar até o Esta vai ser difícil. McLaren. Mas vamos torcer pelo menos a Sauber fazer uns pontinhos. Pelo menos, sim. Pelo menos uns pontinhos. É isso. Hamilton, que futuro na Ferrari? Eu acho que se o Hamilton não começa... Ele já provou que anda bem, já ganhou uma sprint, já foi muito bom. 2 corridas ele não tivesse feito nada, andasse em 4º, 5º, não era nada bom. Ele já provou que está a adaptar-se bem ao carro. O carro é bom, pronto. Agora vai ter que começar a ganhar corridas. Eu acho que não sei se será agora no Japão, mas ele brevemente vai ter de ganhar uma corrida ou 2. E depois sem ser uma sprint. Sem ser uma sprint, tem de ganhar a outra. E mesmo quando não ganhar, andar lá em cima nos primeiros lugares. Sim, eles têm de andar a disputar os lugares da frente. Sim. Não pode andar a disputar o 6º lugar, o 5º lugar, o 8º. Isso não. Até para o investimento que foi o próprio Hamilton e buscar o Hamilton. Eu acho que o perfil dele durante o ano vai ser ou ganha ou 10º, ou 2º ou 9º. Ou DNF ou primeiro. Não, eu acho que dependendo da pista que a Ferrari funciona mais, que o motor funciona melhor, o que ele já tem o perfil mais agressivo, eu acho que ou ele ganha, fica em 2º muito bem, ou fica ali perto dos 10. Mas não vai ser o piloto Russell que vai sempre ficar entre o 5º e o 3º. Ele não vai ser esse. Vocês fizeram aqui e meter pressão nos outros. Ele ganhando e o pessoal... ele acordou, estamos tramados. É lindo ele ganhar. Mas depois, quando conseguem, quando chegam lá, chegam ao fim, os carros são pesados são pesados e têm 1 quilo. Isso é super. Fora ou o desgaste da placa. Ou o desgaste da placa é meio milímetro. Era meio milímetro. Meio milímetro é esta folha? Sim, se calhar. Sem as letras. As letras já dava para desclassificar para a corrida no Japão. Isso é chato, ficou chato. Essa parte da Fórmula 1 é chata. Para que fazer? Sim. Não mudou nada. Mas é regulamento, assim primeiro e deu uma volta em todo mundo. Sim, se eu tivesse vantagem. Eu tenho uma vantagem enorme, o carro fazia menos 2 segundos. Mesmo o Russell, ano passado, mas é regra, né? É regra. Sim, aqui é ou ganhar vantagem de forma ilegal. É um desgaste.
O outro tem Não, mas menos você não um imagina o quilo. gajo da Ferrari. Vem aqui, vamos Tirar raspar esse vamos meio milímetro. raspar isto. Agora vai. Raspar aqui ao mínimo aqui. É, meio milímetro. Vai, Hamilton. Agora você ganha. Não foi Sim, assim, sim, né? sim. Tirou o banco, ninguém Só viu. que há regulamentos, É infelizmente. isso. E o basta regulamento isto. dos palavrões. É pá, Esse é exato. incrível. O Tsunoda criou isso, né? Foi ele. Vamos preparar os pis agora? O uma Tsunoda é que tristeza. trouxe essa novidade. É uma tristeza isso. Não, Imagina, o você tá momento- todo lixado e você vai falar. Lixado pode dizer. Exato, sim. Bolas, perdi, né? bolas. Fica assim, E muito Que aborrecimento! Eles tornaram públicos as comunicações. Que droga! Ei, de novo? Ai, que bolas. Que maçada! Achar que alguma pessoa que vê Fórmula 1 fica chateada porque uma pessoa que vai a 300 à hora diz uma asneira quando se engana ali numa curva. Está tudo maluco. Mas eles, Eu eles acho estranho depois- eles falarem tão bem entre eles, porque eles nunca Claro, dizem sim, asneiras. sim, nada, O nada. Leclerc havia aquilo da água, eu acho que ofendia metade da equipa. Claro. Era assim, pá, nunca mais. Não, mas o Leclerc Leclerc O que eles é... podem fazer é não passar essas partes. Pô, Não é? Não passam. Mas Sim, acho que quando porque você são nasce em selecionados. Mônaco, você não aprende Já não dá. palavrão na escola. eles ofendem-se por você. É eles Mônaco, já- eles falam, mas que palavra é Exato. essa? Os palavrões no Mónaco era dólares. Dólares! Pronto. Agora, pá, palavrões mesmo eles não devem ter. Não tem, eu não disse. Mónaco isso. não tem. Nesta linha de pensamento, o que é que pode fazer a Ferrari campeã? O que é que Como pode fazer? Ganhar um dos corridas? dois, É, ganhar, eu acho que Pá, olha, ele ganhou-me, ele a ganhou-me. estratégia. Dá para os dois, não é? A estratégia. Campeão de pilotos ou Eu campeão acho, de construtores. O ano passado esteve muito próximo. Sim. Acertaram no final, apesar do Sainz. Que és tu que não gostas do Sainz. Não tem Não, nada não, contra Não, Sainz. acho que era- Não é eu não gosto. Não é eu eles. acho que ele, como piloto, tu, não provou aquilo que Pintam. que pintam. E a gente que ele tem que falar E eu da gosto, Williams do também. Sainz, atenção. Sim, eu gosto do Sainz. Mas acho que também não é o que pintam. Parece. Estamos a falar nisso aí. Então, mas o que é que Ganhou falta à 50 Ferrari para ser campeão do estratégia, mundo? falta- Eu acho agora que pode essa- ser que com o final da época passada e com o início desta e com o Hamilton lá. Mas o que eles início, afinam. o início Esta da época não, ok. não está a dar bons e sinais. Não, mas eles agora viram. definir. Pera, o Hamilton ganha corridas. É pá, então a gente vai ter de atinar aqui com isto. Eu acho que a Ferrari está à espera de perceber qual é que é o primeiro dos dois a ganhar uma corrida para ser o número 1. Exato. Que é o ganhar o primeiro. Por isso é que eles estão os dois nervosos. Eles estão assim. Aprentam ele. Eles É estão porque lá, eles nem sequer estão lá sabem. assim. Depois de repente assim. Ai, ele ganhou! Ele ganhou para a malta. Temos de fazer qualquer coisa aqui. Pois é que não- Macoma ganhou. Macoma. Eu falei a estratégia toda. Tu também? Como? Macoma, ele é mesmo bom. Então vamos aqui, vamos. Temos que reunir. Bora, pasta, la massa, bora. Entretanto, mais 2 DNF. Lá os carros aqui que eles estavam mais pesados. Mas acho que eles é isso. estão com o mindset muito. Tá todo mundo com o mindset muito forte que a McLaren vai ganhar. Isso vai ter que mudar. Ou começar por pressão entre Norris e Piastri, para ter uma briga aí qualquer, que é o que acontece, o pessoal de PR sim. ficar jogando por Claro. aí. E tem que ser constante os dois, o Leclerc e o Hamilton. Sim. Tem que ser constante. Dá para ganhar como construtor, se for constante. E causar briga no Norris e Piastri. João, maior surpresa deste arranque de temporada? Eu acho que é o Antonelli. Apesar de já saber que ele tinha muito talento, mas entrar numa equipa onde sai um Hamilton, que está no top com o Schumacher com mais títulos mundiais e fazer o que faz com o carro, acho que meto o Antonelli André. na surpresa. Antonelli e Berman, né? Fez com a Haas. Não dá para saber se a Haas ia estar boa ou não, mas o que ele tem feito, eu tô... Também eu. O Antonelli também. E eu acho que o homem ainda vai surpreender. E a desilusão? Desilusão. Eu acho que a pergunta vai ser bater a ser para Isto não correu bem em termos. Temos dois ferraristas. Foi a equipa que se arranjou para este episódio, não é? É o Alonso. Acho que está no fim da tabela uma pessoa como o Alonso. Sim. Mas o E eu Alonso- gosto muito do mas o Alonso. Alonso Neste, também. neste segundo grande prémio. Pá, Não tinha o que fazer, tava com o travão lá, pegou fogo. Não Sim, tem o azar como, quando- não é? certo. Na Mas ele primeira. não vai brilhar e nem também... Vai Mas tá sim, ele ali. também não está a correr para ser campeão. Atenção, Sim, está, sim. Pronto, para acabar a carreira dele. Mas acho que metia. E a Ferrari, pronto. Desilusão? Está tudo muito equilibrado. Eu acho que a Tens desilusão... tempo. Talvez a ser o Carlos Sainz. Sim. Porque existia aquele... Nos testes a Williams tá lá A de Williams, novo. pois E a Ferrari vai Mas ele arrepender-se. próprio diz isso. Eu não percebo. Eu fui Isso, o mais é. rápido nos testes. Eu fiz uma pré-temporada muito, boa. Ele, agora no final do Grande Prémio da China, eu não percebo. Eu não percebo. Às vezes é mais fácil também correr sem ninguém na pista do que correr depois com os Sim, outros todos claro, lá e com a claro. pressão de ter que fazer. Mas há ali outra questão. Ele não percebe. Mas o Albon percebe. Do carro. Sim, sim, Mas sim, já sim, estava sim. lá também, né? Mas, Sim, já E isso estava- é uma vantagem. E ele Também muda, se e ele muda perceber. de equipa, portanto também ainda se E a está tua habituado. maior desilusão, António? É o Sainz, talvez.
E a estratégia da Ferrari. Ferrari. Não há nenhuma pergunta que dê para responder Não, mas de forma positiva sobre a Ferrari. Dá. O vermelho da Ferrari Tem o vermelho mais bonito do olha, pelotão. 3 ou 4 Eles agora anos mudaram Não, o tens tom, eles aí agora o- mudaram o tom do. Agora já não é bem vermelho, é aquele mais escuro que eles Yeah. estavam a falar disso. Max ou Lando? Qual convidavam para jantar? Lando. Porquê? Pá, deve ser muito mais na boa onda. Não deve ter pressão nenhuma, não deve ter a mania que não sei o quê. Acho que por aí. E a namorada portuguesa já sabe falar português. É isso. Então, é isso que eu ia falar. Já sabe falar português. Traz o pelo menos. Lando, porque daí se o Max Só traz sabe a palavrões em namorada, português, a certeza. Piquet, daí vem o pai dele, daí Ai, não pois, acerta. Eu por acaso era para Se vier a família do Max, Ui, não. Jesus. Se o Max for sozinho, eu escolho o Max, mas se vier com acompanhante, Pois, vamos não, com o não, Norris. não. Eu prefiro mil vezes o Lando. É. Não, eu vou para o Max também. Gostava de perceber se ele pessoalmente é aquele Aquela bad boy frieza. que pintam Não, da não. Fórmula 1, se é aquela má pessoa de ninguém gosta dele e ele está sempre sozinho e não sei o quê. Se não O ligo. Max? Acho... Não, ele é aquilo que pintam dele tranquilo. ser Não, o. Eu não- tenho eu visto não- o Max e o Norris não, eles- divertem-se bastante. Eles, no Mónaco, eles não são é? muito. E o ano passado ele chegou a emprestar, porque ele também ia lá no avião dele, quando eles foram para um dos grandes prémios, que o Norris ia com ele também. Saiu de lá. Mas gostava de. Epá, e é campeão E mundial. tirando É uma estes pessoa que dois, quer sempre saber. já sei que o Hamilton, mas assim, Bortoleto, não é? Bortoleto. Bortoleto. Eu gosto de vários, né? Porque eu sempre torci pra piloto, eu não ligo muito. Eu assisti já há tantos anos que eu não torço mais pra equipa. Eu não fico torcendo. Foi logo assim que nós começamos. Pra mim é piloto. É onde o pilotar, eu vou seguindo o piloto. Se Sim, tá na sim, Ferrari, sim. se tá na McLaren, o Antonelli, daqui a pouco vai ter que estar na Ferrari. Você acha que a pressão italiana, Claro. se ele funcionar bem, vão enfiar ele na Ferrari. Daí aqui Faz vai sentido, ser, né? ser a Dizem que loucura. todos os Também pilotos sonham gostava- algum dia Sim, eu sou. pilotar a. Mas gostava de conhecer o Alonso. Gostava, Eu- deve o Alonso. ser fixe. Esse deve ter umas histórias muito giras. Mesmo o Norris disse isso, fizeram uma pergunta há umas semanas que era se a McLaren agora acabasse, gostavas de ir para onde? Eu acho que toda a gente sabe a resposta quando perguntam isso a um piloto da Fórmula 1 que não está nessa equipa, portanto. Claro. Se tivesses Ai, de não. escolher um elemento do paddock para contracenar contigo numa peça de teatro, Opa. quem é que tu Nossa. escolherias? Posso pedir a ajuda do público? É um elemento do paddock? Um piloto, um diretor de equipa? Para contracenar comigo. E não pode trazer o Gunter de volta. Gunther Steiner. O Gunther Steiner também é uma personagem do cacete. Não, isso gostava de ter um piloto. Lá está, olha, se calhar é Mas para o quem? Alonso. Quem? O Alonso deve dar uma Mas contracena. para fazer de vilão? Para fazer de vilão, pode ser. Mas porquê? Não, porque ele deve dar um bom vilão. Ele é sossegadinho, não fala muito. De vez em quando ouvimos. João, se tivesses que convidar alguém para fazer um collab contigo Ok. nas redes sociais, quem seria? E vai ser. É pá, possivelmente o Bem, Hamilton. alguém- Acho alguém- que o Hamilton. Se calhar o Hamilton. O Hamilton Acho- aceitaria de bom grado fazer um collab com Não, o eu acho homem que não, sensual. eu acho que não, mas. Com o homem sensual. Talvez é o que mais queira fazer, porque E a ele nível é de mais marketing, cabeça aberta. É isso, é isso. Epá, acho que. Porque era essa questão. Eles dizem que fora do paddock em si, que ele é uma. Não, e ele uma mente luta aberta por muitas causas. Não pode falar mal do Hamilton. Já estava a fora fazer da- muita não coisa, pode. dava para ter muitas ideias e fazer. Acho que seria. Os outros seria muito preso àquilo que é Fórmula 1. Acho que seria possivelmente o Hamilton. Para ti. A mesma da Collab? Não. Ah, tá. Para ti, se precisasses de alguém para te ajudar a criar uma campanha de marketing Opa. onde se mostrasse o ex-libris da Fórmula 1, não é? Quem é que seria do paddock? Vamos pôr o Antonelli. O Antonelli? É, o mais novinho que acabou de chegar, fresquinho. Você já viu Tu as... podias trabalhá-lo, não é? Não, você já viu as entrevistas dele? São as mais puras. Ainda o PR não tá todo na cabeça dele decorado com aquelas frases. Ele ainda Exato. dá aquelas olhadas tortas, não sabe como tá na mais um- câmera, ainda fala. Ele ainda é puro nisso. E eu acho que para ajudar no marketing tem que ser assim. O resto já tá tudo muito formatado. Uma boa escolha. Muito bem. Este é, de facto, estamos aqui a chegar ao fim, O fim. do nosso do clube. Vejam lá, que a minha vida não é isto.
Mas vocês pagam por hora, a gente tem que aqui dar uma esticada. E no fim vamos ter que nos pesar antes de sair dali. Quem tiver mais pesado ou mais leve Ele já tirou, Ele já tirou 10 camisolas. já tirou 10 camisolas. já Ainda há mais alguma coisa para Pois é, rolares, verdade. António, ou não? Não, desta vez não. Que horas é que isto dá? Expectativa para o resto da época e para estas 3 corridas que aí vêm. Quais são? Japão, mais. Japão, depois Sakir. Sakir E e Arábia. depois Jeddah. Ok. Bora lá acordar de madrugada Jesus. daqui 2 semanas. Tem que ser. A gente espera esse fim de semana para Mas o acordar que- de madrugada. Esperam o quê? Não, tô brincando. Completamente a McLaren completamente na frente, sem surpresas. Alguma diferença destas desilusões, destas certezas Eu Vocês- espero ver a Ferrari lutar pelos. num destes 3 Sim, grandes sim. prémios? Se Ferrari calhar já no Japão. Mas lá está, depois também depende se chove, se não chove, como é que aquilo vai estar. Em Não, Jeddah não chove, de certeza. Mas agora no Japão, às vezes há surpresas. Gostava de ver a Ferrari lá à frente, a lutar com a McLaren. Isso deve ser giro. Eu acho que o Hamilton vai ser parecido com a Ferrari. Vai ser assim, altíssimos. Aí ganha os dois e não tem mais nem outro carro e dão volta e faz tudo ou corre mal. Então, para mim, a Ferrari vai ser a explosão num desses 3 de certeza que vão ou dar dobradinha ou vão ganhar. Não tem como. Tem que ganhar a Ferrari. Vamos ver. Não, Depois- vai ganhar. Depois voltamos a Pode. falar. Não, mas eu já não vou estar aqui mais. É convidado Ele uma tem vez por ano. tem mais né? confiança Exato, do que eu ele tem mais sei. confiança do que nós que estamos da Ferrari. Não, vai ganhar. Não tem hipótese. Não sei, porque eu acho que isto vale a pena daqui a uns meses voltarmos a juntar o- Ai, seja- para Não, juntarem uma pessoa assim, nada do que eu disse aconteceu. já no primeiro ficámos com essa ideia. Vocês viram o Beto aqui a defender que o Max, o Max, não é? Está fora. O Pedro Pinto também com o McLaren. Portanto, e o próprio Nuno aqui a defender o Hamilton. Portanto, eu acho que faz sentido nós daqui a uns meses voltarmos aqui a Mostrarmos encontrar que realmente não percebemos Mas nada. mesmo assim, acho que nas próximas 3 não vai. Sim. Acho que vai andar muito por aquilo que também tem sido agora. Acho que é a McLaren assim mais dominante, a Mercedes e a Red Bull com o Verstappen. E a resaca a Ferrari. Pronto. Sim. Decida finalmente para quando tiverem, façam isto. Mas vamos lembrar que os nossos últimos 12 anos de Fórmula 1 foi uma chatice. Porque era sempre, você ligava e já falava, sabe quem é que. esse pelo menos você acorda e fala, o Hamilton ganhou o sprint, Exatamente. o Norris ganhou esse, o Piastri, olha só, o gajo que estava em 12º agora está em terceiro. Sim, Então, sim. eu acho que a Fórmula 1 está preparada Precisa disso e precisa. e vai funcionar assim. O Hamilton ganhar no sprint, para mim, foi uma das melhores coisas. Exatamente. E eu não torço para ele pessoalmente. Mas eu gostei porque é isso. Ganhou um, Isto, mostrou sim, que sim. naquele A segunda- estava a melhor segunda parte preparado da- e da- ganhou. Traz público, traz adeptos, traz as pessoas faltava querem ver. E pra ter- gente. E eu tava falando, depois que eu comecei a andar de kart, eu sou amador, eu comecei a dar valor nas últimas posições, né? Porque você começa a andar e você começa. Eu posso torcer pra quem tá em 13º? Antigamente não, quero saber quem ganha. Não tô nem interessado. O Senna falava, o segundo era o primeiro dos últimos. Exato. Agora não. Às vezes o gajo fica lá em nono. 2 pontos. É nono. Eu tô a comemorar pelo 14º lugar do Bortoleto. Como que eu... Há 10 anos atrás nunca ia torcer assim. Agora eu torço pro meio da tabela. Claro. E eu acho que Isso isso é- é que E vai faz... ser muito assim. A segunda Deixa-me- metade do campeonato passado, quando aquilo muda tudo, que o Verstappen isso. começa a 7 vitórias seguidas, pá, Já se se for ver mais Fórmula 1, já- excelente, não é? a segunda metade é incrível e não é não gostar do Verstappen. É pá, tudo menos o Verstappen. É pá, ele é campeão praticamente. Exatamente. Já E aquilo sabem já- que, é isso. que podem acompanhar o campeonato na DAZN, assinando também a nossa 6,99. proposta de motores, aí está. 6,99. O homem do Tem Martin. todos Eu já os tenho, motores tenho. aqui livres. Deixem-me agradecer-vos em nome da DAZN o facto de estarem aqui. Esta conversa é acima de tudo para quem gosta de Fórmula 1 e quem gosta de falar de forma apaixonada sem... Não somos enciclopédias, né? Sim, Fê? não. sim. Muito pelo contrário. E é mostrar que há muito para além do futebol, muito para além sim, dos pô. 3 grandes. Há de facto uma comunidade que gosta de automobilismo, que gosta, que vibra, que se levanta cedo e das mais diversas áreas. Também não Ora imagino bem. como é que tu estudas peças e estás a ver a Fórmula 1 de madrugada Tem de ser. com 3 filhos. Tem de ser. Deixa-me vos agradecer. Só tens aqui 3 chapéus que tu trouxeste, todos assinados, não é? Este Esse aqui é Alonso e Drogovic. Ele faz as assinaturas. Ele sabe fazer. Eu E faço, aquele já branco porque eu ali- vejo na internet. O branco é o Stroll e o Alonso. E o
que eu trouxe do Invicta foi o que o Bortoleto ganhou a Fórmula 2, estava no Invicta e ele me deu no final. Muito obrigado aos bem. três. Muito obrigado pelos presentes que nos trouxeram. Obrigado. Esperamos encontrar-nos mais à frente. O Paddock Club volta a seguir à prova de Jeddah. Até lá, marcamos encontro na DAZN com a emoção da Fórmula 1 e o Paddock Club, um ponto de encontro de adeptos desta modalidade que falam de forma apaixonada dos seus ídolos, das suas equipas e daquelas que são as expectativas para esta época, pelo menos neste arranque de temporada. Voltamos então a marcar encontro para meio de abril, logo após a Arábia Saudita. Até lá. Boa tarde a todos.